Olá pessoal, voltamos para mais uma aula de Excel 2010. Aqui falaremos da função C e E, faremos um exercício até muito simples. Isso para a gente comparar com a função CIO, que nós ainda não falamos. É muito parecido, porém tem uma diferença. A estrutura é idêntica, isso que eu quero dizer, que a estrutura é idêntica, muda apenas a função E ou OU. Vamos ver como é que fica aqui, ó. As planilhas aqui são idênticas, com exceção dos valores aqui, para poder facilitar o resultado. E isso tudo para a gente poder comparar o que uma faz e a outra faz. Vamos à regrinha. A regrinha aqui diz que na coluna status, nossa coluna status, deve aparecer próxima fase se o número de derrotas for menor ou igual a 3, se o número de derrotas for menor ou igual a 3, e as vitórias maior ou igual a 6. Caso contrário, aparecer não classificado. Se não atingir essas duas condições, que no caso, aqui ó, vou até colocar aqui embaixo para facilitar, ó, vitórias, né, 6, vou colocar outra cor, e derrotas 3, tudo com, aqui no caso menor ou igual, aqui maior ou igual, tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, então tem que ser maior ou igual a 6. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vamos lá, vou colocar esse. Pronto. E aqui é menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Clico fora. Vou copiar aqui essas cores. Legal, fica mais fácil da gente ver a regrinha. Lembramos que a condição E tem que ser as duas verdadeiras. Se uma delas for falsa, vai dar como falso. Vamos imaginar que eu fosse usar a condição E, somente ela, esquecendo o C um pouquinho, tá? É possível. A gente coloca aqui, ó, E, abre parênteses. Vamos colocar aqui, ó, o tradicional igual ao primeiro, né? Senão vai ficar complicado. Igual E, abre parênteses. Cliquei nessa célula. Derrotas tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a 3. Ponto e vírgula. E vitórias, cliquei nessa célula, tem que ser maior ou igual a 6. Fecho parênteses, dou um Enter, apareceu verdadeiro. Se eu arrastar aqui, ó, vamos lá. Colocou aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, de acordo com a condição que nós colocamos. Isso faz o E. Né? O E sozinho fica um tanto vago, né? Verdadeiro, falso. O legal é a gente colocar a condição que a gente quer, escrever o que a gente quer aqui. Por exemplo, aqui no caso eu quero escrever próxima fase, ou não classificado, ou qualquer outra mensagem que eu queira. Para que seja possível a gente colocar aquilo que a gente deseja, personalizar ao nosso modo, tem que trabalhar junto com a condição C. Senão, vai ser sempre verdadeiro ou falso. Né? Então, não tem jeito. Poderíamos colocar assim. Se assim satisfazer para vocês, verdadeiro ou falso, tudo bem. Caso queira personalizado, tem que embutir a função C. Aí. Agora, então, vamos ver como que fica com a função C, implementando ela junto. Nós já sabemos isso. Seria só a gente colocar
o C aqui, abre parênteses, né? Aí, colocando a função C, possibilita a gente colocar aqui, ó, uma personalização. Vou colocar aqui, ó, se essas duas colunas forem verdadeiras, nós vamos colocar próxima fase. Caso não, ponto e vírgula, não classificado. Opa, aspas duplas. Aqui. Não classificado. Aqui ele disse que não conseguiu fechar o parênteses. Vou colocar que sim. Ele vai preencher manualmente. Próxima fase. Então vou arrastar até embaixo. Opa, ficou certinho. Falta só. Legal. Então, agora ficou legal, né? Vamos dar uma checada para ver se ficou correto. Aqui passou para a próxima fase. É menor ou igual a 3. Correto, é 3. E aqui, maior ou igual a 6. Legal, realmente. E o não classificado, aqui ó, já reprovou nas derrotas aqui, né? Vamos diminuir as derrotas? Aí vai ter que ficar como classificar. Próxima fase. Aqui como não classificado, basta a gente colocar que ele ficou com uma derrota. Vai para a próxima fase. Esse não classificado, se a gente colocar aqui, ó, uma derrota, mas a gente tem que colocar aqui pelo menos 6. Próxima fase. E esse aqui que está na próxima fase, vou colocar que está com 4 derrotas. Já está como não classificado. Bem simples, né? Esse aqui a gente já sabia, a gente já fez em videoaulas anteriores. Esse aqui foi só para a gente comparar agora com essa aqui, ó, com o OU. Agora, a gente aqui avaliando a planilha aqui do COU, né? A regrinha é, ou a derrota tem que ser verdadeira, ou a vitória. Ou se os dois forem verdadeiros, também é válido, tá? Caso nenhuma das duas condições seja verdadeira, aí não vai dar certo. Tem que ser ou uma, ou outra, ou as duas. Se as duas condições forem falsas, aí já vai ser o negativo, o falso. Vou copiar esses dois parâmetros aqui que eu tinha colocado em cima. Clicando aqui. Pronto, só para ficar mais fácil. Vou fazer o mesmo exemplo anterior. Poderemos aqui, ó, escrever ou, vou abrir parênteses. Vou colocar aqui, ó, se essa célula for menor ou igual a 3, ponto e vírgula. E essa da vitória tem que ser maior ou igual a 6. Vou fechar. Lembrando que se colocar direto o ou e, sem o C estando antes, só vai sair o resultado verdadeiro ou falso. Aqui nesse caso é verdadeiro. Deixa eu arrastar aqui essa fórmula até embaixo, para a gente ver como é que fica. Vamos analisar aqui se está correto. Aqui, tem que ser menor ou igual a 3, é verdadeiro porque é 2, e aqui tinha que ser maior ou igual a 6, aqui é falso. E se eu colocar aqui, ó, 4 derrotas, ele vai ter que virar falso, porque essa célula é falsa e essa também. Vindo aqui agora, esse deu verdadeiro, por quê? Porque essa célula aqui é verdadeira. Aqui agora eu vou colocar 5. Mudou para falso. Porque esse é falso e esse é falso. Entenderam, né? Então, vamos ver só mais esse aqui. Vamos ver esse aqui que é falso.
Deu falso aqui por quê? Porque o máximo era 3 derrotas, ele tem 6 e ele tinha que ter mais de 6 vitórias, 6 ou mais, e ele tem 5 apenas. Então falso e falso é falso. Tinha que ser pelo menos 1. Tá? Vamos agora implantar a condição C juntamente com o OU. Vamos ver como é que vai ficar isso. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Igual a C, abro parênteses, ou, abro parênteses. Então vamos lá. Se o número de derrotas aqui, que é a C19, for menor ou igual a 3, ou as vitórias forem maior ou igual a 6, fechamos aqui, um ponto e vírgula, vou colocar aqui agora entre aspas duplas, a condição, se for verdadeiro isso, ou um ou outro, eu vou colocar o quê? Próxima fase. E vou colocar um ponto e vírgula, se não, eu vou colocar não classificado. Fecho parênteses, dou Enter. Vou arrastar. E legal. Vamos testar aqui se ficou correto. Aqui ele deu como não classificado. Então, quando ele coloca não classificado é quando? Quando as duas são falsas. Então aqui, ó, tinha que ser menor ou igual a 3 e tem 4, falsa. Tinha que ser maior ou igual a 6 e é 5. Se eu colocar 7 e aqui 3, então, aqui agora testando a tabela, se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar como classificado esse daqui, como? Colocando 3, já vai satisfazer uma condição. Ele já colocou como próxima fase. Está como não classificado, porque as duas condições são falsas. Se eu aqui, ó, colocar como positivo apenas uma, vou colocar como 7 aqui, ó. 7 vitórias. Já colocou próxima fase. Bom, bem simples, agregamos uma nova forma de fazer, né? Agora com o OU. E nós nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau.